Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 7 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Beato Pio IX. Beato Pio IX. Beato Pio IX foi o 255º Papa da Igreja, teve como antecessor Gregório XVI e como sucessor Leão XIII. Nasceu em Senigallia, na Itália, aos 13 de maio de 1792. Seus pais Mastai Ferretti e Caterina Solazzi pertenciam à nobreza local e o batizaram com o nome de Giovanni Maria Mastai Ferretti. Recebeu o sacramento da confirmação em 1799 e fez a sua primeira comunhão em 1803. Em 1809, transferiu-se para Roma a fim de continuar os estudos, sem ter se definido pelo sacerdócio. Sua saúde era muito débil, tanto que, devido a uma enfermidade, epilepsia, teve de abandonar os estudos em 1812, sendo também dispensado do serviço militar obrigatório. O jovem Mastai teve um encontro com São Vicente Pallotti em 1815, que lhe profetizou o pontificado. Nessa época, João fazia parte da guarda nobre pontifícia, mas teve que deixá-la por motivo de saúde. A partir daí, a Virgem de Loreto o curou, gradual e definitivamente, da enfermidade. Mastai resolveu optar pelo estudo eclesiástico em 1816, sendo ordenado sacerdote em 1819. Celebrou sua primeira missa na igreja de Santa Ana dos Carpinteiros, do Instituto Tata Giovanni, para o qual fora nomeado reitor, permanecendo na função até 1823. Acompanhou o núncio apostólico ao Chile, onde ficou por 2 anos. Em 1825 foi escolhido como diretor do Asilo de São Miguel, uma importante instituição religiosa, mas ao mesmo tempo complexa, que necessitava uma reforma eficaz. Aos 36 anos de idade, o sacerdote Giovanni Maria Mastai foi nomeado bispo e destinado à arquidiocese da cidade de Spoleto, Itália. Durante os anos 1831 e 1832, ocorreram revoluções nas cidades de Spoleto e Imola. O então bispo Mastai não quis derramamento de sangue e reparou os destruidores efeitos da violência, com a paz, concedendo perdão para todos os envolvidos. Foi nomeado cardeal em 1840. Na tarde do dia 16 de junho de 1846,
o cardeal Mastai, que fugia de todas as honrarias, foi eleito papa escolhendo o nome Pio IX. Começou seu governo com um ato de generosidade, concedeu uma anistia para delitos políticos, e já em 1847, promulgou um decreto de ampla e surpreendente liberdade de imprensa. Entre os fatos do seu pontificado, podemos destacar: foi no papado de Pio IX que o dogma da Imaculada Conceição foi proclamado, a 8 de dezembro de 1854, o Sumo Pontífice declarou ser de revelação divina que Maria Santíssima foi totalmente isenta do pecado original, desde o primeiro instante de sua concepção. O Concílio Vaticano I foi realizado durante seu papado. O concílio é a reunião do Papa com bispos de todo o mundo para tratar sobre assuntos de fé e de moral e o papel da Santa Igreja Católica no mundo. Pio IX foi o primeiro Papa a ser fotografado. Promoveu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e no dia 16 de junho de 1875, consagrou o mundo ao Coração de Jesus. O restabelecimento da hierarquia católica na Inglaterra, Holanda e Escócia. O envio de missionários ao Polo Norte, Índia, Birmânia, China e Japão. A celebração solenidade do 18º centenário do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Com a queda de Roma, em 20 de setembro de 1870, e o fim do poder temporal, Pio IX encerrou-se no Vaticano, por se considerar prisioneiro. No dia 7 de fevereiro de 1878, com a sua piedosa morte, chegou ao fim o pontificado mais longo, há 32 anos, e um dos mais difíceis da história da Igreja. Pio IX foi um grande Papa, certamente um dos maiores, cumpriu sua missão de vigário de Cristo, responsável dos direitos de Deus e da Igreja, foi sempre claro e direto e soube unir firmeza e compreensão, fidelidade e abertura. Com a comprovação de inúmeras graças por intercessão do Papa Pio IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti, foi beatificado em 3 de setembro de 2000 pelo Papa João Paulo II, em Roma. Seu túmulo está na igreja de São Lorenzo Fuori le Mura. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Festa das 5 chagas do Senhor, isto é, das feridas que Cristo recebeu na cruz e manifestou aos apóstolos depois da sua ressurreição, devoção muito viva entre os portugueses desde os começos da nacionalidade confirmada pelos romanos pontífices, a partir de Bento XIV. Em Nola, na Campânia, região da Itália, São Máximo, bispo, que em tempo de perseguição dirigiu a igreja desta cidade e, depois de uma longa vida, morreu em paz. Morte no século III. Em Lampsaco, no Helesponto, na atual Turquia, São Partênio, bispo, que, segundo a tradição, no tempo do imperador Constantino Magno propagou a fé pela palavra e pelo exemplo da sua vida. Morte no século IV. No Monte Sinai, São Moisés, que, depois de ter seguido a vida solitária no ermo, foi ordenado bispo a pedido de Málvia, rainha dos sarracenos, e conseguiu pacificar aquela gente ferocíssima e manter ilesa a vida dos cristãos. Morte no ano 389. Em Florença, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, Santa Juliana, viúva. Morte no século IV. Em Manfredônia, na Apulia, também região da Itália, São Lourenço, bispo. Morte no ano 545. Em Lucca, na Etrúria, hoje na Toscana, também na Itália, o sepultamento de São Ricardo, pai dos santos Vinebaldo e Walburges, que morreu quando ia com seus filhos em peregrinação da Inglaterra para Roma. Morte no ano 720. Em Sóterum, na Fócida, região da Grécia, São Lucas o Jovem, eremita. Morte no ano 955. Em Múxia, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Ricério, que foi dos primeiros e mais queridos discípulos de São Francisco. Morte no ano 1236. Em Assis, na Úmbria, também região da Itália, o beato Antônio de Stroncone, religioso da Ordem dos Frades Menores. Morte no ano 1461. Em Londres, na Inglaterra, o beato Tomás Sherwood, mártir, que, sendo negociante de tecidos, se dirigiu para Douai a fim de se preparar para o sacerdócio, mas quando regressou a Londres para assistir ao seu pai enfermo e idoso, ao passar por uma rua, foi conduzido ao martírio, no reinado de Isabel I, morte no ano 1578. Em Albenas, no Viviers, região da França, os beatos mártires Tiago Sales, presbítero, e Guilherme Saltmouche,
religioso, ambos da Companhia de Jesus, que, por fortalecerem o povo na fé católica com a sua pregação, depois de ter sido tomada a cidade pelos huguenotes, foram chacinados num domingo, diante do povo, por causa da sua fé. Morte no ano 1593. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, Santo Egídio Maria de São José, Francisco Pontilo, religioso da Ordem dos Frades Menores, que todos os dias pedia esmola ao povo pelas ruas da cidade com extrema humildade, retribuindo com palavras de consolação. Morte no ano 1812. Em Changsha, cidade do Hunan, província da China, São João de Triora, Francisco Maria Lantroa, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir, que, após cruéis tormentos de longo cativeiro, foi morto por enforcamento. Morte no ano 1816. Em Paris, na França, a beata Rosália, Joana Maria Rendo, Virgem das Filhas da Caridade, que, vivendo numa casa dos subúrbios mais pobres daquela cidade, por ela transformada em refúgio dos indigentes, se empenhou incansavelmente em visitar os pobres nos seus domicílios, promover a paz em tempo de guerra civil e estimular muitos, sobretudo os jovens e os ricos, ao exercício da caridade. Morte no ano 1856. Também em Paris, a beata Maria da Providência, Teogênia Sade, Virgem, que fundou o Instituto de Irmãs Auxiliadoras das Almas do Purgatório. Morte no ano 1871. Em Roma, o beato Pio IX, Papa, que, proclamando claramente a verdade de Cristo, que intimamente viveu, instituiu muitas sedes episcopais, promoveu o culto da Virgem Santa Maria e convocou o Concílio Ecumênico Vaticano e morte no ano 1878. Em Parma, na Itália, a beata Ana Maria Adorni, viúva, fundadora da Congregação das Servas de Maria Imaculada e do Instituto do Bom Pastor de Parma. Morte no ano 1893. Em Ponte de Molins, localidade próxima de Gerona, na Espanha, os beatos mártires Anselmo Polanco, bispo de Teruel, e Filipe Ripoll, presbítero, que, desprezando promessas e ameaças, recusaram firmemente afastar-se da fidelidade à Igreja. Morte no ano 1939. Perto de Cracóvia, na Polônia, o beato Adalberto Nieryszewski, presbítero da Congregação de São Miguel e mártir, que, durante a ocupação militar da sua pátria por um regime militar hostil à dignidade humana e à religião, foi deportado para o campo de extermínio de Auschwitz, por causa da sua fé em Cristo, e morreu prostrado pelos tormentos a que foi submetido. Morte no ano 1942. No campo de concentração de Angars, na Sibéria, região da Rússia, o beato Pedro Verum, presbítero e mártir, que, durante a perseguição religiosa, permanecendo fiel até a morte alcançou a vida eterna. Morte no ano 1957.